Então, vamos prosseguir resolvendo mais questões sobre direitos e garantias individuais. Olha que questão bacana, essa que caiu, concurso recente, recentíssimo, TJ Ceará. Cargo de técnico administrativo com uma remuneração bem atrativa. Em relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, assinala a alternativa, assinala a opção correta. Beleza. Em virtude da laicidade, sabemos que o Estado é laico, a Constituição Federal veda a prestação de assistência religiosa a entidades de internação coletiva, sejam elas civis ou militares. Errado. Ela garante. Ela não veda, a Constituição Federal ela garante. De acordo com a Constituição Federal, o sigilo das comunicações telefônicas não pode ser quebrado em nenhuma hipótese. Errado, pode ser quebrado em duas hipóteses. Se não me engano, é instrução processual e processo penal. É possível, nos termos da Constituição Federal, que alguém seja privado de seus direitos por motivo de crença religiosa. A lei. Vamos lá. É possível, nos termos da Constituição Federal, que alguém seja privado de direitos por motivo de crença religiosa. Se além de eximir-se de obrigação legal a todos os impostos, também se recusar a cumprir a prestação alternativa. Correto. O direito de resposta assegurado constitucionalmente pela Constituição Federal é proporcional ao agravo. Sim, direito de resposta proporcional ao agravo, abarcando os danos materiais e morais advindos da ofensa, sem, contudo, abarcar dano à imagem. Errado. É material, moral e a imagem. O acesso à informação é um direito assegurado a todos, sendo expressamente vedado o sigilo da fonte. Errado. O sigilo da fonte, a parte do sigilo da fonte é só para o exercício profissional. Resguardar o sigilo da fonte, em alguns casos, mas ele não é a regra. Aqui nós temos a explicação, né? Que aqui, ó, ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, certo? Tem salvas, invocá-las, para eximir de obrigação legal a todos os impostos, recusar-se a cumprir a prestação alternativa do termo da lei. Então, ele usou o mesmo fundamento, só mudou as palavras. Ele falou da exceção. Ele falou que se você se recusar a fazer se você se recusar, eximir-se da obrigação legal que todos devem cumprir, beleza, você pode se eximir, mas você tem que prestar o serviço alternativo. Se você não prestar, você vai estar sujeito a ter os seus direitos privados, no caso, os direitos políticos, né? De acordo com a Constituição Federal, o sigilo das comunicações telefônicas não pode ser quebrado em nenhuma hipótese. Tem as duas hipóteses, investigação criminal ou instrução processual penal. Belezinha? Segunda questão. Em relação às provas ilícitas, nos termos da Constituição, a ação alternativa correta. São admissíveis? Errado. São admissíveis? Errado. É inadmissível. Salvo no processo de crimes hediondos. Errado. Não tem salvo. São inadmissíveis no processo as provas obtidas com meios lícitos. Sim. Porém, se a prova for usada, no caso, para inocentar o réu, se for a única forma de inocentar uma pessoa, a prova ilícita ela pode ser usada. Prova ilícita é aquela prova que você faz que você causou dano a algum direito da pessoa. A pessoa tem um direito, você passou por cima do direito dela para conseguir essa prova sem o devido processo, então essa prova é uma prova ilícita, ela não pode ser usada no processo. Porém, se for em benefício ao réu,
e for a única forma, né, de absorver ele, você pode estar utilizando essa prova ilícita. Só que isso é jurisprudência, isso não está na Constituição Federal. Título 2. O capítulo da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, estabelece o quê? Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade é o quê? Esse aqui é o caput do artigo 5º, ele traz 5 direitos. A vida, artigo 5º, traz 5 direitos, 5 ramos no caput. Artigo 5º, 5 ramos no caput. A liberdade, igualdade, segurança, no caso aqui é segurança jurídica, não é segurança pública, e a propriedade. Essa é uma posição incorreta, ele quer incorreta. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigação nos termos dessa Constituição. Esse aqui é o inciso 1, primeiro inciso. Homens e mulheres serão iguais em direitos e obrigação nos termos dessa Constituição. Aí tem inciso 2. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Vamos lá, prosseguindo. Então, esse aqui está certo, né? Mas ele quer errado. A casa é asilo inviolável do indivíduo, certo? Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Sim, sem o consentimento do morador. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante a noite, por decisão judicial. Errado, durante o dia. Essa é a resposta correta. Outro erro que poderia acontecer também é que ele fala que sem o consentimento do proprietário. Não é. Esse texto da Constituição ele protege o morador, não o proprietário. Achamos já nosso gabarito, que é a letra B. Vamos lá. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Correto. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de interação coletiva. Correto. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Sim. Quando necessário ao exercício profissional. Sim. Não é regra. Quando necessário ao exercício profissional. Beleza? Próxima questão. Conforme a Constituição Federal, assinale corretamente qual alternativa define o tipo de rol que a doutrina majoritária e o Supremo Tribunal Federal consideram em direitos e deveres individuais e coletivos. Então, pessoal, esse rol do artigo 5º, o rol no artigo 5º é um rol exemplificativo. Não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Embora ele seja, o tópico dele seja direitos e garantias individuais, você tem direitos e garantias individuais em vários artigos da Constituição e até mesmo fora da Constituição em tratados internacionais, como aquele direito de não produzir prova, você não pode produzir provas. Esse direito, você não pode produzir provas contra você, esse direito ele decorre do Pacto de São José da Costa Rica, que ele é um tratado internacional que foi assinado. Depois ele foi internalizado. Então, o seu direito veio daquele tratado, que não está presente na Constituição. Assim como, por exemplo, o duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição é o quê? Se você for julgado na primeira instância, você vai ter que ser julgado depois por um tribunal, por um colegiado. Então, o duplo grau de jurisdição, ele não está na Constituição Federal. Ele também decorre do Tratado do Pacto de São José de Costa Rica. Questão 5. Questãozinha aqui, ó. Caiu na prova. Ó o cargo. Merendeira. Para você que não gostar da Constituição Federal, porque não cai nas provas, não cai no cargo que eu estudo, tá aqui, ó. Um cargo merendeira de um município, merendeira da prefeitura, cobrando Constituição Federal. Em conformidade com a Constituição Federal, quanto aos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. É livre a
que é livre? Manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Gabarito, letra B. Era só ler, só letra de lei. Então a gente encerra por aqui e agradeço a vocês. Até o próximo vídeo.